Meus amados irmãos, a paz do Senhor. O livro dos Atos dos Apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Deus continue sendo louvado esta noite por cada um de nós. Eu agradeço ao Senhor nosso Deus por esta bendita e maravilhosa oportunidade que Ele concede-me, ao nosso muito estimado pastor Vanderlei, pela confiabilidade de sempre, em nos deixar ser útil à igreja que está sob os teus cuidados pastorais. Meu mais profundo agradecimento. Confesso que eu estou como você aqui, Pedro. Mesmo passado 23 anos servindo ao Senhor na ministração da palavra, as pernas ainda tremem. As mãos ainda suam, pois o peso da responsabilidade é muito grande. Uma palavra dita neste púlpito para a vida pode conduzir alguém à vida eterna. Uma palavra maldita neste púlpito pode conduzir alguém à condenação eterna. Então pesa sobre os nossos ombros, santos obreiros, sempre, independentemente de quem estará fazendo uso da palavra. Esse temor, Pedro, e tremor. Por isso trememos. Por isso parece que existem borboletas dentro do ventre. É devido ao peso da responsabilidade. Que Deus lhe abençoe, continue conservando a sua vida em graça e que você continue aí dedicado ao Senhor que te chamou, à palavra dele e submisso à sua liderança, pois grandes coisas o Senhor tem na sua vida. Esteja certo disso. Amados, capítulo 4, versículo 33. Está escrito assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E os presentes digam amém. Assentai-vos, se possível, com o texto sagrado aberto, no nome de Jesus. Dai-me a sua atenção por alguns minutos, para que possamos meditar naquilo que o Senhor nosso Deus tem proposto ao nosso coração e para a sua lavoura, a saber, a igreja, esta noite. Os escritos do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, são narrativas evangélicas que apontam para Jesus, sua vida, ministério e obra redentora na cruz do Calvário. Cada narrativa evangélica teve um propósito distinto uma da outra, mas apresentando a mesma pessoa,
apresentando o mesmo Evangelho, apresentando o mesmo Senhor. O Mateus, ele apresenta o Evangelho do grande rei. O Marcos apresenta o Evangelho do servo fiel. O Lucas apresenta o Evangelho do homem perfeito. E João apresenta o Evangelho do Verbo divino. Agora, quando nos deparamos com a narrativa de Lucas, a saber, o livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos aquilo que chamamos de Evangelho do Espírito Santo. E eu ouso, na ousadia do Espírito, em chamar este texto do Novo Testamento não apenas de Evangelho do Espírito Santo, mas ouso, na ousadia do Espírito, em chamar este texto de o Evangelho da Ressurreição. Evangelho da Ressurreição, pois esta é a tônica, a ênfase da mensagem apostólica a todos aqueles que tiveram a oportunidade e o privilégio de ouvir os santos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto ora lido esta noite, em Atos capítulo 4, versículo 33, é exatamente isto que temos diante dos nossos olhos, esta ênfase apostólica, esta tônica apostólica, no que diz respeito à ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o escritor Lucas, ele toma nota daquilo que ele recebeu por tradição e por pesquisa, ele vai relatar este episódio muito importante dos primórdios da igreja, em que dois dos santos apóstolos estavam enfrentando uma situação circunstancial opositora, e mesmo diante desta situação circunstancial opositora, eles não deixaram de enfatizar, eles não deixaram de pregar aquilo que eles criam, não apenas aquilo que eles criam, mas aquilo que eles experimentaram. Mas não experimentaram de maneira minúscula, não, senhoras e senhores. Eles experimentaram isto que eles estavam anunciando de maneira superlativa, de maneira maiúscula, de maneira marcante, de maneira profunda. E é exatamente isto que Lucas está relatando aqui, no capítulo 4, versículo de número 33, do livro dos Atos dos Apóstolos, quando ele diz: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. É esta ênfase, é esta mensagem que movia a igreja de Cristo. Não era uma mensagem circunstancial, não era uma mensagem trivial que movia a igreja de Cristo. O que movia a igreja de Cristo era exatamente esta certeza de que ela não estava pregando o evangelho de um Cristo que estava pendurado no madeiro. Ela não estava pregando o evangelho de um Cristo que estava sepultado e com um túmulo selado. Não, ela estava pregando o evangelho de poder, o evangelho de graça, o evangelho de transformação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que o texto está dizendo: e com grande poder os apóstolos
davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E como resultado deste testemunho, o texto conclui dizendo: e em todos eles havia abundante graça, porque a mensagem que era anunciada, a mensagem que era pregada, era a mensagem da ressurreição de Cristo. Agora, pelo menos duas perguntas surgem aqui esta noite para nós. Pergunta número 1: nós somos testemunhas de quem? Pergunta número 2: nós somos testemunha de quê? Pergunta número 1: nós somos testemunhas de quem? Pergunta número 2: nós somos testemunha de quê? Tanto a primeira quanto a segunda pergunta estão intimamente ligadas à nossa vida cristã. Tanto a primeira quanto a segunda pergunta estão intimamente ligadas à vida cristã, à vida evangélica, à vida cristã dentro de um templo cristão evangélico ou até mesmo no dia a dia. Nós somos testemunhas de quem? Nós somos testemunhas de quê? De quem somos testemunhas? Alguém pode dizer: irmão Fernando, nós somos testemunhas de Cristo. Certo? A resposta está correta. Agora, nós somos testemunhas de quê? Se você respondeu na sua mente, no seu coração, de que você é testemunha de Cristo, e se você respondeu que você é testemunha da ressurreição, isto está intimamente ligado à sua vida, isto está intimamente ligado ao seu dia a dia, seja no templo cristão evangélico, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na rua, por onde você passa. Essas duas perguntas estão intimamente ligadas à sua confissão. Eu sou testemunha de Cristo. Certa resposta. Eu sou testemunho que Cristo, Ele está vivo. Agora, você não pode dissociar estas verdades da sua vida. Se você é uma testemunha de Cristo, você precisa andar, você precisa viver, você precisa se envolver com o evangelho dele, ao ponto que as pessoas te confundam com o próprio Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e ver o caráter de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver o fruto do Espírito, que é a soma plena do caráter de Cristo. E que se nós também estamos afirmando que somos testemunhas de Cristo, não apenas o caráter de Cristo precisa tomar conta da nossa vida, nós também precisamos carregar esta mensagem em nossos lábios. Não apenas em nossos lábios, nós precisamos carregar esta mensagem em nossa vida. O discurso anuncia que Ele está vivo, mas a nossa vida prática também anuncia que Cristo está vivo. A sociedade olha para nós e declara: Cristo vive, porque eu vejo Cristo na vida deles. Cristo vive, porque eu vejo Cristo na vida desta igreja. E estes irmãos, eles dão testemunho em um contexto totalmente desfavorável. Estes irmãos,
Eles se apresentarão como testemunhas, não em um contexto favorável, pastor Vanderlei. Estes santos apóstolos testemunharão em um contexto totalmente desfavorável. O contexto era opositor, o contexto era desfavorável, porque o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, o texto sagrado diz que após a cura daquele coxo, que foi curado de maneira miraculosa e maravilhosa, os apóstolos do Senhor Jesus, eles são levados para a corte judaica, para o sinédrio judaico, e eles são confrontados, eles são ameaçados a não continuarem testemunhando acerca de Cristo e da sua ressurreição. Em Atos capítulo de número 4, versículo de número 17, o texto sagrado diz: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não fale mais nesse nome a homem algum. Versículo de número 18 do capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos: e chamando-os, a saber, Pedro e João, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas havia um poder que envolvia a vida dos santos apóstolos, e este poder não era a força ativa de Deus, não, este poder era a ação do Espírito Santo, e a ação do Espírito Santo era tão intensa, era tão profunda, era tão marcante na vida dos santos apóstolos, que eles no capítulo 4, versículo 20 declararão: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós experimentamos, nós vivenciamos, nós somos testemunhas. Por isso não há absolutamente nada, nem circunstância, nem oposição, que impedirá de nós falarmos tudo aquilo que temos visto e ouvido. A nossa experiência é mais do que palavras. A nossa experiência vai muito além de uma mera religiosidade. Não cessaremos de pregar, não cessaremos de ensinar tudo aquilo que temos visto e ouvido. Visto e ouvido. Quando o apóstolo João escreve a sua primeira epístola universal, no capítulo 1, ele diz: porque aquilo que temos visto e ouvido, e a nossa mão tocou a palavra da vida. Versículos sequentes, ele dirá: tudo aquilo que temos visto e ouvido, isto vos anunciamos. O nível de relacionamento com Cristo vivo, santos obreiros, era tão intenso, era tão profundo, era tão marcante, que eles não conseguiam ficar calados. Eles eram impulsionados a pregar sobre esse Jesus, a anunciar sobre este Jesus, porque a experiência que eles tiveram não foi uma experiência templária, não foi uma experiência superficial, foi uma experiência profunda, uma experiência marcante, uma experiência transformadora. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo
15, versículo 1 em diante, até o versículo aproximadamente 8, ele vai declarar que o Evangelho foi notificado, e este Evangelho foi anunciado àqueles irmãos de Corinto, e que este Evangelho, ele declara de que Cristo morreu, segundo as Escrituras, para perdão dos pecados, e que este Evangelho também, que Cristo, ele ressuscitou, e está vivo segundo as Escrituras. E Paulo declarará que este Jesus, ele apareceu a quase 500 irmãos, e foi visto por estes irmãos, e ele apareceu a Cefas, e ele apareceu a Tiago, e Paulo vai declarar, e por último, apareceu também a mim. O que Paulo está dizendo é que eu não tenho um relacionamento com Cristo vivo de ouvir alguém falar, eu não tenho um relacionamento com Cristo vivo de ouvir uma pregação, não, eu experimentei, eu vivenciei, eu tive um encontro com Ele, por isso eu estou vos anunciando, e é isto que este Evangelho, Pedro, promove aqueles que tiveram um encontro com Cristo vivo. Ele me faz anunciar, ele me faz declarar, dizendo: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Diante das ameaças, eles declararam que Cristo vive. Diante da oposição, eles declararam que Cristo vive, e a igreja entende esta mensagem esta noite, ao ponto que alguém está declarando no seu momento de adoração: Jesus, eu sei que o Senhor vive, e eu recebo esta noite ousadia do Santo Espírito de Deus para vos dizer: enquanto a igreja declara que Jesus, ele vive, demônios são expelidos. Enquanto a igreja declara que Cristo está vivo, enfermidades são curadas na autoridade do Cristo vivo. Ó Santo Espírito, rogo-te esta noite, Santo Espírito, a tua igreja está declarando que Cristo Jesus está vivo, e enquanto ela declara, Santo Espírito, toque na vida daqueles que estão enfermos, curando ossos, limpando sangue, tirando o reumatismo, calamanto covaia, banto labaia, abrindo madres. Ó Santo Espírito do Cristo vivo, eu recebo da tua parte esta noite, da tua graça, para ministrar a esta igreja que crê, a esta igreja que declara que Cristo está vivo, que Cristo está vivo, que Cristo está vivo. Enquanto os santos obreiros declaram que Cristo Jesus está vivo, o fogo que começa aqui vai sendo espalhado pela igreja. Santos obreiros, declare juntamente comigo que Cristo está vivo, e não haverá um espaço sequer dentro deste santuário que não seja saturado com a presença do Cristo vivo. Você é renovado pelo Cristo vivo, você é revigorado pelo Cristo vivo, você é transformado pelo Cristo vivo. Não tem como
não pregar de forma apaixonada quando falamos do Cristo vivo, quando declaramos o Evangelho do Cristo ressuscitado. E era isto que envolvia, que contagiava a alma destes santos apóstolos. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles tinham a certeza de que eles eram testemunhas de Jesus. Eles tinham a certeza de que eles testemunhavam do Cristo vivo. E o poder deste testemunho vem do Santo Espírito. O poder deste testemunho não estava em um discurso bem elaborado. O poder deste testemunho não estava em promessas mirabolantes. O poder deste testemunho emanava do Santo Espírito. Eram homens indoutos, sim. Eram homens iletrados, sim. Mas quando eles abriam a boca, Santa Igreja, o Santo Espírito de Deus derramava da tua ousadia sobre os santos apóstolos, e com grande poder eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E esta é a ênfase do Evangelho da ressurreição. Se percebermos os 28 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, constataremos que esta é uma das principais ênfases na mensagem apostólica para aqueles que estavam em Jerusalém, e não apenas em Jerusalém, mas também na adjacência e posteriormente nos confins da terra. Em Atos capítulo 2, versículos 22 ao 32, a Bíblia afirma que Pedro, ele anuncia e prega sobre a ressurreição de Cristo no dia de Pentecostes, e que ele afirma que Jesus foi crucificado e foi ressuscitado dentre os mortos. Em Atos capítulo 3, versículo de número 13 ao versículo de número 15, Pedro e João, diante da corte judaica, eles testemunharão também que Cristo Jesus, ele foi crucificado, mas Deus o ressuscitou. Em Atos capítulo 4, versículos 1 ao 12, perante também a corte judaica, Pedro e João, eles testemunharão de que Cristo Jesus, ele foi crucificado, mas Deus o Pai o ressuscitou, ao ponto que não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 10, versículo de número 34 ao 43, enquanto Pedro está anunciando a palavra na casa de Cornélio,
o convertido. A Bíblia diz que a ênfase da pregação de Pedro era que Cristo Jesus, ele foi crucificado, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quando Paulo estava na cidade de Tessalônica, lá na sinagoga, na cidade de Tessalônica, conforme Atos capítulo 17, versículos 1 ao 3, a Bíblia diz que a ênfase da pregação de Paulo foi que Cristo Jesus foi crucificado, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Em Atos capítulo 26, versículos 22 e 23, quando Paulo estava diante do rei Agripa, ele também vai testemunhar dessa verdade, que Cristo Jesus, ele foi crucificado, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esta é a mensagem central do Evangelho da ressurreição, e esta mensagem não pode sair do nosso púlpito, esta mensagem não pode sair da nossa vida, esta mensagem não pode sair da nossa praticidade cristã. Cristo Jesus foi crucificado, mas Deus o Pai o ressuscitou e o exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus Cristo toda língua confesse e todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A ênfase na ressurreição é central para a proclamação dos apóstolos, porque ela confirma Jesus como o Messias exaltado. Este testemunho não era apenas de poder, este testemunho fazia com que estes santos apóstolos, eles fossem perseverantes, mesmo diante da perseguição. Aquilo que nós chamamos de perseguição em nosso contexto, não era tido como perseguição no contexto apostólico. Aquilo que nós chamamos de perseguição em nosso contexto, não poderia ser chamado de perseguição no contexto apostólico. Porque a perseguição no contexto apostólico era mais do que política, era mais do que ideológica, era mais do que filosófica. A perseguição no contexto apostólico era uma perseguição para ver o melado escorrendo, o sangue escorrendo pela canela. Eu declarei a alguém há dias atrás, eu não sou contra esta música sacra, mas eu tenho algumas ressalvas com ela, e comentava com o nosso pastor. É um hino muito cantado em nossos cultos, principalmente em cultos de missões. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Se nós queríamos ver, é porque queríamos ser meros espectadores, mas aqueles que foram inflamados, aqueles que foram contagiados pela mensagem do Evangelho do Cristo vivo, não queria ver, queria estar na arena, juntamente com os nossos irmãos, dizendo: eu já estou vendo os céus abertos, o Cristo está em pé à direita do Pai para me receber. Mais do que espectadores, nós somos testemunhas. Pare deste negócio de querer ser mero espectador, seja testemunha fiel, seja testemunha fiel da ressurreição de Cristo. Não temas aquilo que pode acontecer. Testemunho deste Cristo na sua casa, testemunho deste Cristo no teu trabalho, testemunho deste Cristo na tua faculdade. Não cesse de testemunhar
sobre e acerca deste Cristo, mesmo que isso lhe custe a vida. Mesmo ameaçados, eles não se calavam. Mesmo confrontados, eles não se calavam. Porque a experiência com Cristo vivo foi tão intensa, tão profunda, que eles continuavam. E é este relacionamento, santos obreiros, que mesmo sob ameaças, mesmo sob oposições, esta mensagem nos faz ir. Mesmo sem forças, nós continuamos. Mesmo exaustos, nós continuamos. Mesmo cansados, nós continuamos. Porque a mensagem do Cristo vivo é mais ou menos o que disse o profeta Jeremias: o Senhor me iludiu e iludido fiquei, mas quando eu penso em parar, as tuas palavras me ardem nos ossos. Elas me fazem ir além, elas me fazem continuar. Esta é a mensagem do Cristo vivo. Mesmo sob oposição, mesmo sob confronto, continue, persevere, persevere. E é em meio à oposição que essa igreja ela recebe mais ousadia para continuar falando deste Cristo. Porque a ressurreição molda a missão da igreja. Não é um fim de um ciclo, mas o início de uma nova era no poder do Espírito. A ressurreição molda a missão da igreja. Doutrina resulta em identidade. Identidade resulta em missão. Se não temos doutrina, não temos identidade. Se não temos identidade, não teremos missão. Mas nós somos testemunhas vivas e experimental de que Cristo, Ele está vivo. Por isso não estamos perdidos em nossa identidade. Sabemos quem somos em Cristo e sabemos onde podemos chegar em Cristo. Porque a doutrina da ressurreição resultou em nossa identidade, e em nossa identidade nele, por ele, resulta em uma missão no nome dele. A ressurreição molda a missão da igreja. E não apenas isto. A generosidade é um dos efeitos, e eu vou terminar agora, deste testemunho do Cristo ressuscitado. Observe o capítulo 4, versículo de número 32, e eu não vou ter tempo para explorar este texto. Capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, versículo de número 32, o texto diz: da multidão dos que creram, era um coração e a alma, e não havia entre eles necessitados. Observe que da multidão dos que creram, eles creram em quem? Eles creram em quê? Eles creram no Senhor Jesus, eles creram na ressurreição. Da multidão dos que creram, ou dos que criam que Cristo estava vivo, era um
o coração e a alma, e não havia entre eles necessitados. Nisso revela a generosidade como efeito deste testemunho do Cristo ressuscitado, porque a igreja que foi envolvida, a vida que foi contagiada, que foi envolvida pela mensagem da ressurreição, e que vive a ressurreição de Cristo em todos os seus aspectos, na sua vida cristã, ela sempre será uma vida generosa, porque o efeito deste testemunho do Cristo ressuscitado resultará em uma vida de generosidade. A igreja nunca vai subtrair, a igreja sempre vai compartilhar. O salvo em Cristo, ele nunca vai subtrair, ele sempre vai compartilhar, porque a mensagem do Cristo ressuscitado resulta nisso. Havia tudo em comum, e não havia entre eles necessitados, porque o efeito deste testemunho do Cristo ressuscitado fazia com que aqueles que creram na mensagem do Cristo vivo compartilhassem aquilo que eles possuíam. A partilha de bens demonstra que a vida do ressuscitado afetava todas as áreas. Quando você compartilha, quando nós compartilhamos, santos obreiros, nós estamos revelando que a vida do Cristo que compartilhava afetou a nossa vida em todas as áreas. Eu não consigo subtrair, eu não consigo retrair, eu preciso compartilhar, porque a vida do ressuscitado nos afetou em todas as áreas. Se você é alguém que pensa apenas em subtrair ou retrair, você reveja este evangelho que você declara que está vivendo, porque o evangelho do Cristo ressuscitado me levará a compartilhar, me levará a compartilhar. E a graça abundante era a marca da igreja do Cristo ressuscitado. Observe a parte final do versículo 33. E em todos eles havia abundante graça. E esta graça é a presença ativa de Deus, visível, eficaz e operante. E em todos eles quem? Dos que creram de que Cristo verdadeiramente está vivo. E em todos eles quem? Dos que compartilhavam, movidos pela mensagem da ressurreição, e em todos eles havia abundante graça. O testemunho da ressurreição é feito com poder, resistindo à oposição, transformando relacionamentos e evidenciando a graça de Deus em nossa vida. Em todos eles, ninguém ficava de fora. Em todos eles havia abundante graça. Esta graça era para testemunhar. Esta graça era para vivenciar. Esta graça era também para compartilhar. Em todos eles havia abundante graça. Quanto mais graça, mais eu testemunho deste Cristo. Quanto mais graça, mais eu anuncio este Cristo. Quanto mais graça, mais eu compartilho em nome deste Cristo. Pai, lhe dou graças esta noite. Preguei a tua palavra, ó Pai. Não posso fazer mais do que isto pelo teu povo, mas aqueles que creem na verdade absoluta do teu evangelho, que eles possam, ó Pai, presenciar
e não apenas presenciar, que eles possam vivenciar, e não apenas vivenciar, que eles possam se relacionar com a presença do teu Filho que está vivo à tua destra. Ó bendito Pai, eu sei, ó Pai, que todas as coisas te são possíveis, e eu lhe peço, ó Deus, eu lhe peço, não porque eu estou pregando, não porque estou anunciando o teu santo evangelho, mas que vidas aqui possam testemunhar aqui neste púlpito, possam testemunhar nos grupos existentes dessa igreja, uma experiência profunda com Cristo ressuscitado. Senhor, que o teu Filho se revele aos teus filhos que creem na mensagem da ressurreição, e não apenas creem, mas também estão orando junto comigo, para que eles experimentem uma experiência mais profunda, uma experiência mais tocante. Deus, é o que eu quero lhe pedir esta noite, agradecido no nome de Jesus. Amém. E sob a liberdade que o nosso querido pastor sempre nos dá,